Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Ó, o Bruno, saudade de você, mano. Como é que você tá? Tamo junto, viu? Que Deus te abençoe, meu irmão. Pois manda uma mensagem aí pra mim, pra saber onde você tá, como é que você tá. Tá aí a Elaine, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. A Simone, que Deus abençoe. Glória a Deus. Quero deixar uma palavra para o seu coração, amém? De forma rápida, mas que vai abençoar a sua vida e vai te ensinar uma coisa poderosa, tá? Vou esperar uns minutinhos, algumas pessoas entrarem, para eu dar início aqui à palavra, amém? Sobre decretos espirituais. Existem coisas que só acontecem, só são resolvidas na nossa vida quando nós agimos no mundo espiritual, amém? E é importante você entender isso. Aí a Ana, a paz do Senhor, glória a Deus. Débora, graça e paz, que Deus abençoe, amém? Envia essa live para mais alguém, fica atento aí, abra sua Bíblia e nós vamos falar aqui rapidamente sobre decretos espirituais, tá? Glórias a Jesus. Tá aí a Thaís, que Deus abençoe também, em nome de Jesus, você e toda a sua família. E você que tem uma Bíblia, abra ela em Josué capítulo 6, amém? Josué capítulo 6. Bem rápido, por favor. Aí o Marlon entrou, o Jeff também, a Isis, glória a Deus. Josué capítulo 6, decretos espirituais, tá? Vamos fazer uma oração enquanto as pessoas vão entrando, enquanto você envia essa live para alguém, enquanto você abre a sua Bíblia e se conecta com o mundo espiritual, amém? Espírito Santo de Deus, meu melhor amigo, meu Senhor e meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta tarde, para ouvir mais uma porção da Tua Palavra, para que o Senhor fale conosco, meu Deus, para que o Senhor venha ao nosso encontro. Em nome de Jesus, que a Tua presença alcance a vida de cada um, cada homem, cada mulher que entrar nesta live, em nome de Jesus. Eu sei que a Tua unção vai além de telas de celular, vai além da tecnologia, meu Deus. Então o Deus que está aqui comigo nesse momento em Portugal é o Deus que alcança outras pessoas por toda a Europa, é o Deus que alcança pessoas no Brasil, é o Deus de perto, é o Deus de longe. Então que cada um que entrar nesta live sinta a Tua presença poderosa, meu Deus, alcançando, abraçando, envolvendo. Em nome de Jesus, que os anjos do Senhor desçam ao nosso encontro agora, mudando a atmosfera do ambiente onde nos encontramos. Que esta pessoa comece agora, ó Deus, a sentir a Tua presença, para ela entender que a Tua presença alcança ela onde quer que ela esteja. Salmo 139, se suba ao mais altos céus, lá está, se desça ao mais profundo abismo, lá está, se toma as asas da alvorada e voa aos mais confins dos mares e oceanos, lá estás também. Não há um lugar onde possamos nos esconder da Tua presença. Então aonde quer que esta pessoa esteja agora, que ela seja alcançada pela Tua santa e gloriosa presença, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e que os nossos corações e que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos e atentos para ouvir a Tua palavra e receber a Tua instrução. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo de Deus, glórias a Jesus. Josué capítulo 6, você que tem uma Bíblia, abra aí. Ontem foi o lançamento aqui do livro, acredito que você viu, foi uma bênção, muita gente já comprou, tá? Mas, ontem eu disse que os primeiros 25 que comprassem o livro digital, tá? Esse aqui é o livro físico.
Eu disse que os primeiros 25 que comprassem o livro digital, essa semana eu iria ligar e orar pela pessoa pessoalmente, deixando Deus me usar, tá bom? Teve gente que fez a compra, o Pix foi gerado, mas não confirmou, não caiu, tá? E aí essa pessoa não conta. Então ainda tem algumas vagas, tá? Para completar essas 25 pessoas, tá? Então você que deseja o livro e uma oração específica, entra no link da minha bio, pega um dos livros digitais da Europa ou do Brasil e eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp. Amém? Josué capítulo 6, a Bíblia fala sobre a tomada de Jericó através de Josué e os servos de Deus. Amém? Agora eu quero que você entenda que nós vivemos em um tempo onde existem muitos pensamentos extremos. Para algumas pessoas, tudo é natural, tudo é coisa humana, tudo é consequência da vida. Para outros, tudo é espiritual, tudo é demônio, tudo é prova, tudo é luta, tudo é espiritual. E nós não podemos ir para nenhum desses dois extremos. Nós precisamos manter um equilíbrio e julgar cada situação de acordo com o discernimento que nós temos como ser humano e o discernimento espiritual que Deus nos dá. Então nem tudo é espiritual, nem tudo é demônio. Tem coisa que é caráter, tem coisa que é humano. E nem tudo é natural. Tem coisa que os médicos querem resolver, mas o problema é espiritual, certo? Então, nós precisamos achar um equilíbrio onde nós entendemos essa verdade. E dentro disso, precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, tudo junto. O problema é que hoje algumas pessoas focam apenas em uma parte. Aí a pessoa cuida do corpo, vai na academia e faz dieta e dorme cedo e fica saudável, mas enquanto isso a alma está ficando doente, o espírito está morrendo porque não se alimenta da palavra de Deus, e aí não adianta. Enquanto outros só cuidam do espírito, buscam a Deus incessantemente, isso é uma bênção, glória a Deus, mas não cuidam do seu corpo, e aí muitas vezes acaba o quê? Ficando doente, partindo antes da hora. Se você estudar sobre a vida de grandes evangelistas dos séculos passados, eles fizeram grandes coisas em nome de Deus. Porém, grande parte deles partiu, morreu muito cedo. Por quê? Porque não cuidava do seu corpo. E existe um grupo de pessoas que só cuida da sua alma, só cuida dos seus sentimentos, só gosta de ouvir palavra que coloca para cima, de ânimo, de alegria, né? Mas o espírito mesmo, muitas vezes não é alimentado com uma boa palavra de Deus e o corpo também fica a desejar. Então nós precisamos entender que Deus deseja cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito em conjunto. Em conjunto. 1 Tessalonicenses 5:23, apresentem diante de Deus de forma santa e irrepreensível o vosso corpo, alma e espírito. Se Deus nos fez assim, Ele quer cuidar de nós assim. Amém? Em Marcos capítulo 9, Jesus tem que lidar com uma situação onde um menino está doente e endemoniado. E o pai está ali também precisando de ajuda. E aí o que Jesus faz? A Bíblia diz que ele cura o menino. Cura é físico, corpo. Expulsando o demônio, espírito, libertação espiritual. E para conversar com o pai do menino, para ouvir a história e para que cure a alma do pai do menino. Porque o menino está doente espiritualmente, gerou uma doença física, e o pai do menino, que está sozinho lutando contra aquilo há uma década pelo menos, está com as suas emoções abaladas. Então no mesmo texto a gente vê Jesus cuidando do espírito, do corpo e da alma. Amém? E é isso que nós precisamos entender. Cuidar do espírito, do corpo e da alma juntos ao mesmo tempo. Tá bem? Dito isso, hoje eu quero focar no espírito, ok? Focar no espírito, até porque eu não sou fisioterapeuta nem personal trainer para falar do teu corpo, também não sou psicólogo para falar das tuas emoções. Então nós vamos focar no espírito hoje aqui, tá? Mas você entendeu que é corpo, alma e espírito? Amém? Tem que orar, mas se precisar tem que ir no psicólogo, se precisar tem que fazer exercício físico. Tá bom? Mas focando no espírito, existem algumas coisas que só acontecem quando nós resolvemos tal problema no mundo espiritual. Exemplo,
a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz em Marcos 5 que ela procurou todos os médicos e gastou tudo o que ela tinha para resolver a sua enfermidade. Mas a sua enfermidade não foi resolvida com médicos da terra. Mas quando ela toca na orla de Jesus pela fé, a sua enfermidade é estancada no mesmo instante e ela é curada. Ou seja, ela tinha uma doença física que só foi resolvida de forma espiritual. Tá entendendo? Agora eu estive no Brasil, né? E Deus me usou em revelação para um menino que eu não sabia, mas eu já tinha orado por ele por telefone quando eu estava aqui em Portugal. Só que eu orei em chamada normal, né? Não foi de vídeo, então eu não sabia o rosto dele. Aí Deus me usou em revelação para ele, para falar que ele era jogador de futebol, para falar que o sonho dele ia se realizar. Depois eu vou postar esse vídeo aqui. Eu preciso de tempo para editar os vídeos. Meu Deus, eu não postei 10% do que Deus fez no Brasil. Mas enfim, e aí eu disse assim, e Satanás não vai mais tocar no seu corpo, você não vai mais se machucar. Aí a mãe dele, no fim, veio me contar que eu já orei por aquele menino por telefone, né? Eu e um amigo meu, o Gabriel, oramos por ele. E na época ele estava com um problema nas costas, na coluna, que ele não conseguia resolver. Ele já tinha ido nos fisioterapeutas, ele já tinha feito tratamento, ele já tinha feito exame, ele já tinha tomado medicamento e não resolvia. E por causa daquilo ele não conseguia voltar a jogar futebol e correr atrás do sonho dele. Amém? Tá comigo aqui nessa história? E aí, a mãe dele ligou para mim e o Gabriel e eu oramos por esse jovem, né? E enquanto o Gabriel orava, o Gabriel tem um dom de cura muito poderoso, Deus me deu uma visão e eu via uma seringa com um líquido azul dentro dela. E Deus falou comigo, eu tô colocando um remédio do céu nele e ele vai ser curado, declare que ele foi curado. E aí, depois que o Gabriel orou, pedindo a cura, profetizando a cura, eu peguei o telefone e falei, eu tive essa visão e Deus mandou eu te dizer que o seu filho está curado. Amém? E aí agora, né, que eu estive no Brasil, na última pregação que eu fiz, eu encontrei ele e realmente ele foi curado para a glória de Deus. Mas a questão é, ele tinha uma enfermidade física no seu corpo, na sua coluna, só que só foi resolvido através da oração e da palavra profética. Amém? Então tem coisas que acontecem no seu corpo, que acontecem na sua vida, acontecem na sua família, acontecem na sua empresa, mas só vai ser resolvido quando o espiritual entrar em ação. Amém? O espiritual, por exemplo, pode ser a fé. A fé que essa mulher teve de tocar na orla de Jesus. Outro ponto espiritual, confiança em Deus, ousadia em Deus. 1 Samuel 17, o gigante Golias está afrontando o povo de Deus há 40 dias. Até que no dia 41 Davi chega, ouve aquilo ali que está sendo falado por meio de Golias e ele fica revoltado e ele decide então lutar contra aquele gigante. Nós sabemos que Davi mata o gigante Golias como? Usando uma funda que atirava pedras. Mas a questão é, o rei naquele momento de Israel não é Davi. Naquele momento o rei de Israel é Saul. E Saul é da tribo de Benjamim. E a Bíblia afirma que na tribo de Benjamim estavam os homens que eram especialistas em atirar com funda. Ou seja, o instrumento, a arma que Davi usou para matar Golias era a arma que Saul era especialista nela. Mas se aquilo ali era capaz de matar o gigante Golias e Saul era especialista naquilo ali, por que Saul não fez antes? Porque Saul não tinha a ousadia e a coragem em Deus de enfrentar o gigante. Só que Davi tinha. Tanto é que quando Davi se aproxima de Golias, ele fala, você vem contra mim com lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Deus Todo-Poderoso. Então a ousadia de Davi não estava na sua própria capacidade, mas estava no poder de Deus, confiança no Senhor. E por causa da confiança que Davi tinha em Deus, o gigante caiu. Saul, com a funda, era especialista, mas ele não tinha a questão espiritual. E quando Davi se posiciona no mundo espiritual com confiança e ousadia na presença de Deus, ele derruba o gigante. Amém? Êxodo 14, Moisés agora levou o povo até de frente para o Mar Vermelho.
De frente tem o mar, pro lado tem montanha e atrás tem uma coluna de fogo fazendo separação entre Israel e o exército egípcio. Ou seja, não tem para onde eles fugirem, tá? Não tem para onde eles fugirem. E aí Moisés clama a Deus e Deus fala o quê? Moisés, estende a tua mão com o cajado diante para o mar, que o mar vai se abrir. E desde quando estender a mão para frente do mar faz o mar se abrir? Você já foi na praia? Você já foi num rio? Você já foi numa piscina? Você estendeu a mão, o mar se abriu? Naquela ocasião o mar se abriu. Porque um problema natural, não tinha para onde correr. Atrás tinha um exército, do lado tinha montanha, na frente tinha um mar. É um problema natural. Foi resolvido de forma espiritual. Porque para um mar se abrir apenas com um homem estendendo a mão sobre ele, tem que ser espiritual. Mas Moisés resolveu aquele problema obedecendo a Deus. Amém? Então a mulher do fluxo de sangue resolveu de forma espiritual com fé. Davi resolveu de forma espiritual com confiança. Moisés resolveu de forma espiritual com obediência. Amém? E por fim, 2 Reis capítulo 5, Naamã. Lembra? Naamã, o leproso, né? Ele desce 7 vezes no Rio Jordão, a mando do profeta Eliseu, para que ele seja curado, né? Só que, desde quando mergulhar num rio sujo cura alguém de lepra? Não cura. Mas se for com uma direção espiritual, uma direção profética de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, aí cura. Só que para Naamã descer no Rio Jordão, ele tem que tirar a sua armadura. Ele tem que mostrar a sua doença. Ou seja, ele tem que abrir mão do seu ego. Ele tem que abrir mão da sua prepotência. Ele tem que mostrar que ele é doente. Ele tem que mostrar onde está a ferida dele. Ele tem que reconhecer que ele não é tão poderoso quanto as pessoas pensam, porque embaixo da armadura ele está doente. Ou seja, Naamã está tendo que renunciar uma moral que ele tinha diante dos soldados e das outras pessoas que não sabiam que ele era doente. Ele teve que renunciar a isso. Ele teve que renunciar a sua razão, porque ele falou: eu vou mergulhar no Rio Jordão, por acaso lá na minha terra não tem rios melhores como Farfana? Mas ele vai ter que descer no Rio Jordão. Por quê? Porque descendo no Rio Jordão, um rio barroso, um rio sujo, ele quebra o orgulho dele, ele renuncia o orgulho dele. Então a mulher do fluxo de sangue resolveu um problema de forma espiritual tendo fé. Moisés resolveu um problema de forma espiritual tendo obediência. Davi resolveu um problema espiritual tendo confiança. E Naamã resolveu um problema de forma espiritual renunciando. Quando você tiver fé, quando você confiar em Deus, quando você obedecer a palavra de Deus e quando você renunciar a tudo aquilo que Deus já te mandou renunciar, o resultado será a mão de Deus se movendo sobre a sua vida. Mas eu preciso que você entenda que se você não fizer isso, alguns problemas da sua vida nunca serão resolvidos, porque tem problema que só é resolvido de forma espiritual. Amém? Está entendendo o que Deus está falando? Porque a Bíblia diz em Mateus 18 que o que é ligado na terra é ligado no céu. E o que 2 ou mais confirmam na terra acontece no céu. Ou seja, muitas vezes o mundo espiritual ele não age. O mundo espiritual reage às suas ações da terra. Então quando você liga na terra, age aqui, é ligado no céu, reage lá. Então, muitas vezes, primeiro vai acontecer aqui, para que depois aconteça aqui. Amém? E aí a minha pergunta para você é: o que é que você tem ligado na terra? O que é que você tem lançado no mundo espiritual? Quais palavras, por exemplo, têm saído da sua boca? Porque eu estou falando sobre decretos espirituais, então nós vamos ter que entrar na parte daquilo que a gente libera profeticamente. O que é que você tem lançado sobre a sua própria vida? A verdade é que tem pessoas vivendo fases terríveis da vida e na verdade ela está vivendo o fruto das suas próprias palavras.
Então o que é que você tem ligado na terra? A sua vida reflete as suas palavras. Eu conheço pessoa que a vida não muda. Só que se você senta 5 minutos ao lado dessa pessoa, essa pessoa só reclama, só fala mal dos outros, só murmura, só questiona Deus. Então a nossa vida é reflexo das nossas palavras. Ezequiel 37, ele está diante do vale de ossos secos e Deus está falando, pode virar um exército, Ezequiel? Ezequiel fala, tu sabes, Senhor. Deus fala, pode sim, profetiza. Profetiza porque eu vou fazer virar um exército. Aí Ezequiel vai e profetiza, e aquele vale de ossos secos começa a se organizar, e aqueles ossos que estavam espalhados começam a se juntar, porque a palavra profética faz isso. Primeiro ela traz organização para a sua vida. Não adianta querer viver o sobrenatural de Deus sem ter a sua vida organizada. Tem gente que não está nem conseguindo organizar o tempo da semana, não tem hora para trabalhar, não tem hora para sair do trabalho, não tem hora para cuidar dos filhos, não tem hora para buscar a Deus. Se a sua vida não tiver organização, o sobrenatural de Deus não acontece. É por isso que na primeira vez que Ezequiel profetiza, aqueles ossos não se tornam um exército, aqueles ossos se organizam e se formam um esqueleto humano. Então se tinha braço lá, se tinha perna lá, se tinha cabeça lá, se tinha fêmur para lá, eles se juntam e se organizam, porque a primeira coisa que uma palavra profética vai fazer é organizar a sua vida. Amém? Porque palavras são isso. Palavras, escreva isso em algum lugar. Palavras são decretos espirituais. Palavras proféticas são decretos espirituais na sua própria vida. Então a sua vida vai ser um reflexo das suas palavras, tá? Senta com alguém que a vida não muda, você só vai ouvir essa pessoa reclamando. Senta com alguém que a vida está prosperando, está rompendo em fé. Você vai ver essa pessoa te falar de sonhos ainda maiores que ela tem, com perspectiva, com fé, com trabalho que vai acontecer, tá? Amém? Tá comigo aqui? Provérbios 18, 21. A vida e a morte está no poder da língua, tá? E quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então, se a vida e a morte está no poder da sua língua, o que dirá as outras coisas? Tá? O que dirá as outras coisas? E aí o que acontece? A Bíblia diz em Mateus 12, 36, eu vou abrir aqui para não ficar nas minhas palavras. Mateus 12, 36. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, ou por suas palavras vocês serão condenados. Então as nossas palavras, elas são importantes porque elas são decretos espirituais e elas vão definir muito daquilo que a gente vai viver, tá? Mas mais do que isso, lá no dia do juízo final, nós teremos que prestar conta de todas as palavras que já saíram um dia da nossa boca. E aí eu te pergunto, você se lembra de tudo que você falou no mês passado? Você se lembra de cada palavra que você falou na semana passada? Você se lembra, agora são 3h30 em Portugal, 12h30 no Brasil, você se lembra de todas as palavras que saíram da sua boca hoje? Eu não me lembro. De todas, não. Eu não me lembro. Mas Deus se lembra. E um dia nós teremos que prestar conta de todas as palavras que saíram da nossa boca. Por quê? Porque há um registro no céu. O céu não se esquece de nada. Há um memorial diante de Deus. Atos 10, quando o anjo de Deus desce para falar com Cornélio, ele fala: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas são como um memorial diante de Deus. O anjo do Senhor está falando para Cornélio: tudo que você fez está registrado no céu, Cornélio. Deus não se esqueceu de nada que você fez, e eu desci na terra agora para te dar recompensa. Então Deus tem anotado tudo que nós fazemos e falamos, e um dia nos cobrará disso. Agora, dentro do fazer, você precisa mergulhar mais fundo e entender qual é a sua motivação, tá? Você precisa falar o que é bom, você precisa fazer o que é bom, mas dentro disso você precisa
ver um terceiro ponto, que é: qual é a sua motivação de falar aquilo? Qual é a sua motivação de fazer aquilo? Você prega a palavra de Deus? Glória a Deus. Qual é a sua motivação em fazer isso? Você profetiza? Glória a Deus. Qual é a sua motivação em fazer isso? Balaão era profeta, mas fazia por dinheiro. Ele faz algo bom? Faz. O que ele fala acontece? Acontece. Mas qual é a motivação dele? É ganhar dinheiro. Logo, ele é um falso profeta, porque a sua motivação é ruim. Tá entendendo? Então não adianta só fazer a coisa certa com a motivação errada, porque isso vai atrapalhar a tua vida toda. Balaão fazia a coisa certa, consultava ao Senhor, profetizava aquilo que Deus mandava ele profetizar, mas a sua motivação era ruim, e isso fez a vida dele desandar. Tá? Se você for no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, você vai ver Jesus enviando uma carta para a igreja de Sardes, e ele fala assim: eu conheço as tuas obras, tu tens famas de quem vive, mas na verdade tu estás morto. Olha isso. A igreja de Sardes tinha obra, fazia a obra de Deus, pregava a palavra, eu imagino que ajudava os necessitados. E a fama deles era de uma igreja viva, era de uma igreja saudável, era de uma igreja abençoada. Mas aos olhos de Deus, eles estavam mortos, porque faziam o que era correto, mas com a motivação errada. Tinha obra, tinha fama, tinha imagem, mas não tinha o coração correto. E aí Jesus faz o quê? Os repreende. Diferente da igreja de Filadélfia, capítulo 3 também, versículos 7 e 8 em diante, Jesus vai falar assim: eu sou aquele que tem a chave de Davi. A porta que eu fecho ninguém abre, mas a porta que eu abro ninguém fecha. E aí ele fala no versículo 8: e eis que eu conheço as tuas obras, igreja de Filadélfia, e sei que tu tem pouca força, mas mesmo na pouca força, você não negou a minha palavra, e por isto eu coloco uma porta aberta diante de ti. Aleluia, você está entendendo? A igreja de Filadélfia, que fazia a obra de Deus, que falava decretos espirituais sobre a palavra de Deus e tinha a motivação correta, teve uma porta aberta diante deles. Aleluia! Deus está falando para alguém: você quer uma porta aberta diante da tua vida? Você quer receber algo da parte de Deus? Então comece a alinhar as palavras e a motivação que sai da sua boca com aquilo que é palavra de Deus. Com aquilo que é palavra de Deus. Você dentro da sua casa é um profeta do Senhor. Você dentro da sua casa é uma profetisa do Senhor. Você com os seus filhos é um profeta e uma profetisa do Senhor. O que é que você tem liberado sobre eles? E qual é a sua motivação? Tem muita gente hoje, por exemplo, fazendo a obra de Deus, visando só lucro, visando só fama, visando só dinheiro. Você acha que Deus está se agradando disso? Você acha que essas pessoas não vão dar contas a Deus, aquele que tem um memorial diante dele, como nós vimos aqui em Atos 10? Deus é santo e é puro. Deus é justo e fará justiça na vida de todos nós. Amém? Então você precisa alinhar as suas palavras, que são decretos espirituais, com a motivação do seu coração. Tá? E aí você vai poder passar por cima de toda e qualquer muralha que se levanta contra a sua vida. Josué capítulo 6, a Bíblia relata sobre o momento em que Josué entra na cidade de Jericó. E Deus vira para Josué e fala: eu vou te entregar a cidade. Então a cidade tinha uma muralha muito grande, de 9 quilômetros de altura. Era a cidade mais forte daquela terra. E Deus está falando assim: é um problema para você, Josué? Eu resolvo de forma espiritual. Amém? Porque há problemas na sua vida que só serão resolvidos de forma espiritual. Entrar na cidade de Jericó é um problema para você, Josué? Fica tranquilo. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, resolvo para você.
Mas você vai fazer o seguinte, Josué, você vai ter que ter fé, a mesma fé que a mulher do fluxo de sangue. Você vai ter que ter confiança, a mesma confiança de Davi. Você vai ter que ter obediência, a mesma obediência de Moisés. Você vai ter que ter renúncia, a mesma renúncia de Naamã. E aí, se você juntar esses 4 pontos, você que está aí me ouvindo, Josué que está me ouvindo, as muralhas vão ruir diante dos seus olhos. E aí Deus vira para aquele Josué e fala: você vai dar durante 7 dias volta na cidade. No primeiro dia, você vai dar uma volta em torno da cidade uma vez. No segundo dia, uma vez. No terceiro dia, uma vez. No quarto dia, uma vez. No quinto dia, uma vez. No sexto dia, uma vez. Mas no sétimo dia, Josué, no sétimo dia você vai dar 7 voltas. E aí só no sétimo dia, na sétima volta, que você vai tocar as trombetas e você vai gritar. Você vai liberar palavras proféticas, decretos espirituais, e a muralha vai ruir. Mas até lá, no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia e no sétimo dia, até a sétima volta, você vai ficar em silêncio. Eu estou falando de decretos espirituais. Mas a grande verdade é que às vezes a gente fala tanto, e a Bíblia diz que no muito falar está o pecado, que nós deveremos ficar mais calado. Porque não falar te evita de falar mal dos outros. Não falar te evita de se distrair. Porque você imagina milhões de pessoas, milhares de pessoas dando uma volta em torno da cidade, e a cidade tem 32 quilômetros. Então cada volta que Josué dá são 32 quilômetros. Imagina 32 quilômetros conversando. A pessoa se distrai, a pessoa olha para o lado, a pessoa já não sabe mais o que está fazendo. Mas Deus falou: as voltas até a última, quando eu mandar, vão ser em silêncio, para você não falar mal dos outros. Porque imagina meu irmão, você está sendo liderado por um homem e ele fala: nós vamos dar a volta em torno da cidade e a cidade vai cair. E você dá uma volta, dá 2, dá 3, dá 4, dá 5, dá 6 e a cidade não cai. Você começa a falar mal daquele líder, você começa a duvidar, você começa a olhar para lá e falar: será que faz sentido isso que a gente está fazendo? Só que Deus falou: vai ser em silêncio, para ninguém falar mal um do outro, para ninguém se distrair e para cansar menos. Porque andar 32 quilômetros durante 6 dias cansa muito. No sexto dia, aqueles homens já tinham andado 192 quilômetros. Imagina se eles tivessem feito isso conversando. Imagina se eles tivessem feito isso falando sem parar. Com certeza eles estariam mais cansados. Então, eu estou falando sobre decretos espirituais, mas às vezes ficar quieto te faz cansar menos. Às vezes não responder uma crítica te dá menos dor de cabeça. Às vezes não responder uma humilhação, por mais que você quer e a emoção vem à flor da pele, evita uma briga maior. Às vezes não falar te cansa menos, tá? Em alguns momentos, escolha não falar nada. Deixa que o céu te justifique. Deixa que Deus, na hora certa, prove que você estava certo o tempo todo. Amém? E aí eles vão durante 6 dias e eles percorrem 192 quilômetros. Mas no sétimo dia eles têm que dar 7 voltas. Só no sétimo dia eles tiveram que percorrer 224 quilômetros a pé. Porém, quando na sétima volta eles completam a volta e Josué fala: agora toquem as trombetas e agora gritem e liberem decretos espirituais, porque a muralha vai cair. E aquele povo começa a tocar o shofar, e aquele povo grita e brada, as muralhas começam a rachar, e aquilo que era a dificuldade, aquilo que era intransponível começa a ruir, e a muralha vai abaixo, o problema de Josué vai abaixo, a dificuldade de Josué vai abaixo. Mas aí eu te pergunto, você já viu uma muralha imensa que protege uma cidade cair ao grito de alguns homens? É claro que não. Isso é um problema natural sendo resolvido de forma espiritual, mas isso é só para quem tem fé, isso é só para quem confia, isso é só para quem obedece, e isso é só para quem renuncia. Aí, para quem coloca em prática esses 4 pontos, você pode gritar que a muralha vai cair.
Ah, Vitor, mas eu tô cansado, eu já andei 192 quilômetros durante 6 dias, eu já andei 224 quilômetros no 7º dia, ao total eu já andei 416 quilômetros, eu tô cansado. Tá cansado, mas a muralha tá ruindo, tá cansado, mas a muralha tá caindo, por fora desgastado, cansado, mas por dentro renovado dia após dia, como Paulo fala, e a muralha tá ruindo. Tem gente falando, eu não aguento mais orar, eu não aguento mais jejuar, eu não aguento mais me consagrar, eu não aguento mais ir na igreja, parece que eu faço, parece que eu busco, parece que eu procuro e as coisas não acontecem. Deus está falando, você não está percebendo que a muralha já está ruindo, apenas continue crendo, apenas continue obedecendo, apenas continue confiando, apenas continue renunciando. Cansar? Cansa um pouco, mas a muralha cai. E eu tenho uma boa notícia, porque cansar cansa, mas para aqueles que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas. Nós subimos e voamos alto como a águia, aleluia. Eu sempre falo isso aqui, a águia é o animal que voa mais alto e menos faz esforço, porque ela não bate asa, ela voa na força do vento. O Senhor está soprando o vento do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você faça voos mais altos, e a águia voa olhando para o sol. Quem é o sol da justiça? O nome dele é Jesus Cristo. Relavassúria, Alom Plefá. Quer ter as suas forças renovadas e voar como águia? Então pare de fazer as coisas na força do seu próprio braço e comece a fazer as coisas na força do Espírito Santo, não por violência, não por muita força, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E que os teus olhos estejam fixos no sol da justiça, que é Jesus. Vai cansar um pouco? Vai cansar um pouquinho, mas se você estiver firme nele, a muralha vai ruir, o teu filho vai ser liberto, a doença vai ter que sair do teu corpo, aleluia, o contrato vai ter que ser assinado, o teu ministério vai romper, os dons espirituais que você tanto busca, você vai receber, algo sobrenatural de Deus vai acontecer, vai ter que acontecer, porque quando nós buscamos no espiritual resposta para o natural, Deus responde, e agindo Deus, quem impedirá? E a Bíblia diz em Hebreus 11:30 que pela fé Josué derrubou as muralhas de Jericó. Pela fé, pelo grito, pelo barulho. Entenda uma coisa, você pode orar na sua mente e falar com Deus na sua mente. Deus ouve aquilo que você fala só na sua mente. Mas quando estamos falando de decretos espirituais, você precisa falar, precisa haver barulho, tá bom? Ezequiel precisou profetizar em voz alta para o vale voltar. Aqui Josué precisou gritar para a muralha ruir, tá bem? Quando o centurião envia servos até Jesus procurando a cura de alguém que está doente na casa dele, Jesus libera uma palavra: vão em paz, o servo será curado, aquele homem que está lá na casa será curado. Jesus libera a palavra. Orar, você pode orar na mente, mas para mover o mundo espiritual, você tem que liberar voz de comando. Aprenda isso aqui é poderoso. Você precisa liberar voz de comando no mundo espiritual, debaixo da autoridade de Jesus. Isso só pode ser feito debaixo da autoridade do sangue de Jesus, senão o mundo espiritual vai te amassar, tá? Mas debaixo da autoridade do nome de Jesus, você precisa liberar voz de comando no mundo espiritual, tá? E aí quando você se torna uma voz profética e fala as palavras de Deus, a sua vida muda. Porque ali, naquele momento, o centurião enviou pessoas até Jesus falando: Jesus, eu preciso de uma cura, alguém aqui na minha casa está doente, mas eu não sou digno de te receber na minha casa. Então faz o seguinte, envia uma palavra que eu sei que vai acontecer. E aí Jesus envia a palavra. E no mesmo momento em que Jesus envia a palavra, aqueles homens que foram até Jesus voltam para casa. Então para a mesma casa foi liberada uma palavra e homens estão voltando para lá. Amém? Tá entendendo? A palavra e os servos do centurião vão na mesma direção, vão para a mesma casa. Agora, quando os servos chegam lá, o homem que estava doente já está curado. Ou seja, saiu junto os homens e a palavra. O que chegou primeiro? A palavra.
A palavra que Jesus liberou chegou mais rápido na casa do centurião do que os servos do centurião. Então, quando você vive pela palavra que sai da boca de Jesus, você chega em lugares mais rápidos do que você chegaria com os seus próprios pés. Entendeu? Porque Gênesis 3, a Bíblia diz que Adão e Eva se escondem quando percebem que pecaram e ouvem a voz de Deus correndo pelo jardim. Eu não sei explicar isso, mas a voz de Deus corre. A palavra de Deus é mais rápida do que você. Então, se você deseja alcançar algo na sua vida, a forma mais rápida de fazer isso não é com as suas próprias pernas. A forma mais rápida de você fazer isso é através da palavra de Deus e da voz de comando espiritual que Ele libera sobre a sua vida, e você reproduz aquilo no mundo espiritual, como um profeta, como uma profetisa do Senhor. Não corra nas suas próprias pernas, corra na velocidade da palavra, porque a palavra de Deus é mais rápida. E aí aquilo que era um problema na sua vida se torna a forma com que Deus usa para te promover. Qual era o problema de Josué? A muralha. Quando a muralha cai, ela não some, ela cai. Então o que as pessoas fazem, os soldados de Josué? Eles começam a escalar aquela montanha que era de 9 metros, agora tem 9 centímetros. Eles começam a escalar. A muralha se tornou escada para eles. A lavassúria, aquilo que era o problema deles, se tornou a forma de Deus usar para promover eles. O que era muralha se tornou escada. Eu não sei se você está comigo aqui, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que aquilo que era problema, que aquilo que era motivo de discussão, que aquilo que era motivo de desespero, vai se tornar o palco de Deus fazer os maiores milagres na sua vida. Aquilo que era muralha vai se transformar em escada. Aquilo que era luto vai se transformar em festa. Aquilo que era medo vai se transformar em testemunho. Aquilo que era dor vai se transformar em uma arma para você curar outras pessoas, porque é isso que Deus faz. Ele te cura para você curar, Ele te liberta para você libertar, Ele te ensina para você ensinar, Ele põe as palavras proféticas na sua boca para você profetizar para outras pessoas. Deus está falando que Ele vai transformar o que era ruim em algo bom na sua vida. Aquilo que não prestava para nada, Ele vai transformar em algo bom. Amém? E aí o que acontece? Deus vai te fazer entrar no novo tempo. Porque Deus é o único que te tira de onde ninguém sai e te coloca onde ninguém entra. Quem é que saiu da cova dos leões? Só um homem, Daniel. Quem é que tirou ele de lá? O anjo do Senhor. Quem é que saiu da fornalha ardente? Só 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem é que tirou eles de lá? O anjo do Senhor. Jericó era a cidade mais forte daquela época de Josué. Quem é que entrou lá? Só um homem, Josué, através do braço forte do Senhor. Deus é aquele que te tira de onde ninguém sai e te coloca onde ninguém entra. Mas para isso, você precisa alinhar as palavras que saem da sua boca com a sua motivação. E você precisa liberar sobre si os decretos espirituais, tendo fé, confiança, obediência e renúncia. Se você puder, escreva isso aí em algum lugar para você lembrar. Fé, confiança, obediência e renúncia. Quando a sua vida for pautada nesses 4 pontos e você liberar sobre si mesmo palavras proféticas, você vai romper. Amém? Conseguiu entender a palavra? Eu estou pregando há quanto tempo? 45 minutos quase. Entendeu o que Deus está te ensinando aqui? Não adianta querer ficar vivendo da oração dos outros. Toda hora que é a oração dos outros. Toda hora quer receber revelação dos outros. Toda hora que é profecia dos outros. Deus quer falar diretamente com você.
Jesus morreu e ressuscitou na cruz para rasgar o véu e te dar livre acesso à presença de Deus. Você pode entrar na presença de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus. Pedir oração para os outros é uma bênção, faz parte, mas Deus quer um relacionamento com você. Mas para isso você precisa ter fé, obediência, confiança e renúncia. Mas aquilo que você tanto busca nos outros, Deus quer colocar em você. A resposta que você tanto busca nos outros, Deus quer dar para você. A vitória que você tanto vê os outros contando, Deus quer fazer na sua vida. Tá? Creia nisso. Teve uma época da minha vida que Deus me entregou algumas vitórias e algumas pessoas não entendiam. Tá aí a Maiara, primeira vez na live. Que Deus te abençoe, Maiara. Infelizmente você está chegando no finalzinho, mas vai ficar salvo aqui para você assistir depois, amém? Deus me entregava algumas vitórias e as pessoas ao meu redor não entendiam. Só que a minha resposta era sempre a mesma. Vitor, como é que você conseguiu? Da onde veio isso? Como? E eu falava: o meu Deus é rico. O meu Pai é rei. O meu Deus é rico. E o meu Pai é rei. Em outras palavras, não olha para mim não. Não fui eu que fiz a muralha cair não. Foi Deus. Foi Deus. A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Eu só sou alguém que tem fé, obedece, confia e renuncia. Amém? Nossa, tem muita gente aqui na live a primeira vez. Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Espero ver vocês aqui mais vezes. Amém? O meu Deus é rico, o meu Pai é rei. Amém? Você vai viver coisas sobrenaturais em 2025. E quando alguém te perguntar como, de onde, quando, você vai falar: foi o meu Deus. O meu Deus é rico e o meu Pai é rei. E não tem nada que Ele não possa fazer. Não tem barreira que Ele não possa transpor. E como Davi falou, na presença de Deus, salto qualquer muralha, desbarato qualquer exército. Na presença de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Porque nada é impossível para o meu Deus. Amém? Glória a Deus, mas não é de qualquer jeito. Tem que ter fé, confiança, obediência e renúncia. Amém, povo de Deus? Tem muita gente aqui na live pela primeira vez, então vou mostrar aqui de novo, tá? O livro que eu lancei ontem, O Poder da Fé, a chave mais poderosa do universo, está à venda, tá? No link aqui na minha bio, tá bom? Versão digital, Portugal, Europa toda e Brasil, versão física também, tá? Você que é de São José do Rio Preto e você que mora em Portugal e quiser um livro físico, ó, São José do Rio Preto e Portugal, e quiser um livro físico, eu vou colocar no próximo store um número de telefone. Você chama lá e alguém vai te responder, vai anotar o seu pedido, tá bom? Porque é mais fácil, mas isso só vale para quem é de Portugal e para quem é de São José do Rio Preto. Se você não se encaixa nisso, tem que ir no link, tá bom? E como eu disse ontem, as 25 primeiras pessoas que comprarem o livro digital, o e-book, seja na Europa ou seja no Brasil, eu vou ligar pessoalmente essa semana para orar por você e deixar Deus me usar aí como Ele quiser, tá bom? Nas revelações, nas profecias, como Ele quiser, tá? Já entrei em contato com algumas pessoas ontem de madrugada e já combinei horário, tá? Então tá acontecendo. Não fechou as 25 vagas porque teve gente que comprou o Pix gerado, mas não caiu, não foi confirmado. Você tem que olhar no seu banco, tem que olhar no seu aplicativo, alguma coisa assim, tá bom? E é isso, amém? Gravou a palavra no seu coração? Decretos espirituais? Você precisa colocar isso em prática, tá? Eu quero que você me conte testemunhos esse ano, porque eu já vou profetizar sobre mim. Eu tenho certeza que eu vou contar muito testemunho esse ano de vitória, e eu quero que você também conte, amém? Então eu quero fazer uma oração profética pela sua vida. Tem fé aí para receber ela? Espírito Santo de Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és perfeito, Tu és digno, Tu és fiel. Eu quero orar agora, meu Deus, por esse homem, por esta mulher que me ouve. Em nome de Jesus. Que a vida dessa pessoa
venha romper nesse ano. Eu profetizo, meu Deus, que esta vida que me ouve contará testemunhos em 2025. Essa pessoa que clama pela família dela vai ver a família se liberta, vai ver a família ser restaurada, transformada, curada. Em nome de Jesus, a pessoa que precisa de uma porta aberta, uma porta muito maior do que aquela imagina, vai se abrir. Em nome de Jesus, a pessoa que está com dificuldades financeiras, esse ano vai ser uma das maiores ofertantes e dizimistas da tua casa. Em nome do Senhor Jesus, a pessoa que está enferma, ela vai ser exemplo de saúde, meu Deus, tamanha transformação e reviravolta que o Senhor vai fazer na vida dela. E essa pessoa que está fria espiritualmente, meu Deus, ela vai se aproximar de ti e vai te conhecer como ainda não te conhece, meu Deus. Eu profetizo uma mudança de chave, uma virada de chave, uma transformação na vida dessa pessoa, como um profeta do Senhor. Eu ligo na terra agora, e é ligado no céu, pela autoridade que há no nome de Jesus, que a nossa vida em 2025 vai romper. E Mateus 18:19 diz que aquilo que 2 ou mais concordam na terra, assim se faz no céu. Então eu creio que os meus irmãos estão falando um amém agora, um glória a Deus, com voz audível, com voz de comando, crendo e recebendo tudo que eu estou profetizando sobre a minha e sobre a vida deles. Em nome de Jesus, eu vou além e vou dizer que não vai nem ser em 2025 o ano todo, mas vai ser nesse primeiro semestre. Haverá testemunhos para contarmos e o dia desta live será lembrado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, que você guarde essa palavra no seu coração, que você que ainda não adquiriu o livro, adquira, porque vai transformar a sua vida. Os que comprarem no digital, essa semana eu vou ligar, vamos falar assim, tete a tete por vídeo, vai ser tremendo. Depois você vai ver o que eu vou postar aqui, que Deus vai ter feito, aí você vai querer ter participado, então corre enquanto é tempo, tá bem? E além do livro, leia a Bíblia, meu irmão, tá? Leia a Bíblia. A Bíblia diz que o meu povo, Deus falando, perece por falta de conhecimento. Então não vamos perecer esse ano por falta de conhecimento, tá bem? Vamos ler, vamos orar, vamos jejuar, vamos ter fé, obediência, confiança e renúncia, para que a nossa vida seja transformada. Amém? Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Anúncio muito importante. Ontem teve a live de lançamento do livro. Essa live de hoje não estava programada, eu fiz de última hora, tá? Mas na semana que vem, do dia 13 ao dia 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Do dia 13 ao dia 19, eu vou fazer uma live por dia, tá? Então, muitas igrejas aí estão fazendo semanas de consagração. Aqui em Portugal, a igreja na qual eu faço parte está fazendo 12 dias de consagração, que já é para o ano todo. Eu acho isso tremendo. E nós vamos fazer uma semana aqui de consagração também. Tá bom? E aí as 7 lives vão ser 7 palavras que você nunca ouviu na vida, tá? Ninfa, Itai, só pessoa que você nunca ouviu na vida. Você vai aprender alguma coisa nova, tá bom? Aristarco, já ouviu esses nomes? Eu particularmente acho difícil, tá? Mas vão ser 7 dias de live seguida, 7 lives com a palavra que você, com um personagem bíblico que você nunca ouviu na vida, tá? Então não fique de fora. Vai ser muito conhecimento, vai ser muito crescimento espiritual, vai ser muito bênção e muita vitória, tá bom? Talvez eu vou pregar até sobre Itai amanhã, minha mãe adora essa passagem, e aí a gente vai ver, tá? Mas vão ser 7 personagens, 7 pregações pouco falada, tá? Que a maioria das pessoas não conhece, tá bom? Que Deus te abençoe, fui!